Meus queridos e diletos irmãos e amigos, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos trazendo mais um conteúdo, dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a raiva de Saul sobre Davi. Em o nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre aquele momento de trégua, quando Jonatas intercedeu por Davi e Saul decide, portanto, por meio de um juramento, a não matar Davi. Mas até quando esse juramento prevalece? Visto que Saul era leviano, era um ímpio, que não se importava com a honra das palavras. Quebrou o juramento diversas vezes em todo o percurso do seu governo. Nesse conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando exatamente a quebra deste juramento. Enquanto a paz estava acontecendo, Davi vivia constantemente em batalhas, defendendo a nação, defendendo a corte e protegendo o rei dos seus inimigos e até aliviando o rei dos seus demônios, dos seus espíritos malignos que o perturbavam. Pois bem, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 19, versículos 9 e 10 de 1 Samuel. Quando Saul está em sua casa, com a lança em sua mão, e de repente um espírito mau da parte do Senhor vem sobre ele, e ele entra em êxtase e atira aquela lança para acertar em cheio a Davi e cravá-lo na parede. Mas Davi, um guerreiro habilidoso, obviamente que se defendeu mais uma vez e começa tudo de novo. Já questionamos aqui, já vimos aqui os motivos desse ciúme de Saul, dessa inveja de Saul, dessa saga diabólica em tentar destruir um homem usado por Deus. A popularidade de Davi. Lembra quando Jonatas chamou ele e disse: "Meu pai, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor quer matar a um homem justo, a um inocente, um homem que vence os nossos próprios inimigos, um homem que põe a sua vida em risco, destruiu o gigante Golias, vence todas as batalhas, e o senhor quer matar um justo, um inocente?" E isso fez com que Saul colocasse freio nessa saga maligna. Mas esse período de paz chega ao fim, conforme já estamos aqui falando. Por isso, quero convidar você para ler versículo 9 e versículo 10 do capítulo 19 de 1 Samuel. Porque um jovem, um guerreiro, que é amigo do príncipe da corte, um guerreiro que fez aliança com o filho do rei, que as mulheres aclamavam nas suas canções, Davi matou os seus 10 milhares, um homem amado por todo Israel. Essas coisas deixavam Saul conturbado, nervoso, enraivecido. Essa popularidade, portanto,
sempre foi uma ameaça para Saul. Observe o que diz, portanto, a palavra do Senhor. Versículo 9, a Bíblia diz: mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Observe como é estranho Saul em sua própria casa, armado, em punho, com a arma em prontidão para um ataque surpresa. Não é estranho isso? Saul já estava possuído pelo inimigo, achando que poderia, nessa ocasião, aproveitar de uma oportunidade sutil para matar a Davi. Por isso ele estava com um instrumento de guerra em suas mãos, dentro de sua casa. Ele não estava enfileirado em um campo de batalha. Isso é muito estranho. E, obviamente, Davi já estava lendo todo o ambiente. Por isso, Deus o deu a ele o escape mais uma vez. A continuação do versículo diz: enquanto Davi estava tocando harpa, você pode imaginar o cenário? Saul sentado ali em algum lugar, num trono qualquer, uma lança na mão, e Davi já manuseando a sua harpa. Quem sabe pronunciando salmos. E o diabo se revolta. Mas o verso 10 diz: Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Para uma lança chegar a encravar numa parede, possivelmente de madeira, foi com muita força. Foi determinadamente para matar a Davi. O que nós já explicamos aqui é esse detalhe quando a Bíblia diz que um espírito maligno da parte do Senhor veio sobre ele. Porque as pessoas criticam as Escrituras, criticam do Deus de Israel, dizendo ser um Deus vingativo. E as pessoas falam tantas asneiras na internet que a gente, às vezes, fica observando como as pessoas são ignorantes a respeito de Deus. Em primeiro lugar, Deus é soberano. Deus não é o homem. Deus é todo-poderoso. Deus é suficiente. Deus é soberano em sua natureza. Nada está acima de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E por isso ele permitiu que essa demência provocasse em Saul esse tipo de comportamento. Até porque o Espírito do Senhor saiu de Saul, deixou Saul e veio sobre Davi. E quando o Espírito do Senhor sai do coração do homem, a casa fica vazia e o intruso é quem ocupa, é quem invade e passa a residir ali. E as atitudes deste homem
de antes se transforma da água por vinho. E agora ele passa a se manifestar com atitudes mundanas, provocativas, malignas. E essas experiências negativas fez o dia a dia da vida desse monarca. Lembra de Abimeleque? Lá nos idos de 1209 a.C., na época dos juízes, quando da parte de Deus um espírito veio sobre aquele povo e eles começaram a provocar Abimeleque e agiu aleivosamente, diz a Bíblia. Então, nas Escrituras, sempre encontramos passagens desta natureza. Lembra da época de Eliseu? Quando Deus disse: quem irá para confundir os inimigos do meu povo? Quando Josafá e Acabe estavam decidindo atacar Ramote-Gileade, apareceu diante de Deus um espírito e disse: eu vou. Como você vai fazer isto? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. E ele veio e os profetas profetizaram falsamente a vitória do rei de Israel, Acabe, e a tragédia que isso custou. Poderíamos falar dos tempos atuais. Quantos espíritos de mentiras na boca de muitos falsos profetas? Isso é uma situação comum na história que envolve os personagens da Bíblia, o mundo e em relação à soberania de Deus. E como soberano que Deus é, ele pode usar qualquer coisa para os seus propósitos, para um fim, dentro dos seus objetivos, lidando com a humanidade, lidando com aqueles que estão inseridos no contexto espiritual da história cristã. Me faz lembrar de José, lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo de número 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando os irmãos de José astuciosamente fizeram toda aquela tragédia com ele, jogando na cisterna, mentindo para o pai, vendendo como escravo, sofreu no Egito como nunca, e ali Deus o exaltou e deu a ele o trono do Egito. Deus permite muitas coisas negativas na vida das pessoas com um propósito específico de juntar, reunir as pessoas em torno de si. É uma demonstração do amor de Deus deixar as pessoas inquietas. Deus seria injusto se você vivesse no pecado, na ignorância, e nada acontecesse com você. Você se tornasse um blindado. Fazia e desfazia, e a vida segue como se nada estivesse acontecendo. Isso acontece com os ímpios, que não têm ligação com Deus, mas os justos, o povo de Deus, Deus não deixa o seu povo vivendo numa vida quieta, sossegada. Deus está sempre nos colocando inquietações. Quando falhamos, você não consegue ficar normal.
O Espírito Santo começa a lidar com você, trazendo você de volta a Deus, provocando você a se enxergar, se redimir, se arrepender e voltar-se para Deus. Por isso Deus age dessa forma com seu povo. E agiu assim com Saul. Mas Saul foi um cara tão ímpio, tão declarado ímpio, que com sua própria vontade, decisão de escolha, preferiu viver uma vida promíscua, de infidelidade, uma vida de crimes, uma vida sem Deus. Parece que foi uma espécie de uma blasfêmia contra Deus, quando o indivíduo não tem mais recursos, a não ser a perdição eterna. Por isso, cuidado com o que você fala acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, nos podcasts da vida. Você pode estar comprometendo a sua salvação para sempre. Sendo assim, Saul parte para mais uma perseguição que dura praticamente até a sua própria morte. Mas é isto que nós veremos em nosso conteúdo próximo, quando Davi se refugia na sua casa e Davi termina fugindo para Nod, junto com Samuel. Mas esses assuntos veremos em nosso próximo conteúdo. Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Dê o seu joia. Deixe aqui a sua pergunta, a sua mensagem, a sua dúvida. E juntos nós iremos continuando aprendendo sobre a palavra de Deus. Um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.